Oi, gente, tudo bem? Paz de Cristo a todos vocês, que Deus fale ao seu coração. Trago aqui uma palavra de Deus para nós e eu vou falar aqui de Jesus e a sua humildade. Uma das qualidades de quem é humilde é ser servo. Pois é, e nós vamos falar aqui desta qualidade no Senhor Jesus. Ele que veio para servir. E eu separei aqui 10 características de Jesus como servo. Vou usar como base Mateus capítulo 20, de versículo 28, aonde o Senhor Jesus disse: Bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Olha isso, gente, olha que prontidão, que voluntariedade do Senhor Jesus. Ele prontamente veio para obedecer ao Pai e para o nosso benefício. Louvado seja Deus. Agora vamos às características, eu vou falar quase todas em Isaías. A primeira característica de Jesus como servo é escolhido. Isaías 49, versículo 1 diz assim: Ouve-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. Jesus foi escolhido desde o ventre de sua mãe para então fazer a sua missão, desempenhar o seu papel, o qual ele veio para nos servir. Louvado seja Deus. Segunda característica de Jesus como servo está em Isaías 50, versículo 4. O servo erudito, isto é, o servo sábio. Diz assim: O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer, a seu tempo, uma boa palavra ao que está cansado, só até aí. Então, ele é o servo sábio, que tinha uma palavra conforme a necessidade de cada pessoa. Terceiro, Jesus ele é o servo submisso, conforme Isaías 50, versículo de número 5. Diz assim: O Senhor Jeová me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retiro para trás. Veja a prontidão. Mais uma vez, a Bíblia mostra-nos o quanto ele foi disposto a ser submisso, isto é, sujeito ao Pai, para assim fazer a sua vontade. Quarto, ele é o servo ferido, conforme Isaías 50, versículo de número 6, que diz: As costas dou aos que me ferem, e a face aos que me arrancam os cabelos. Não me escondo, não escondo a face dos que me afrontam e me encospem. Então, ele foi disposto a dar a sua face para ser esbofeteado, para ser arrancado os cabelos da sua barba, é o que a Bíblia mostra-nos aqui, a ser cuspido, né? Para então fazer a vontade do Pai e servir a todos os que estavam em necessidade, como até hoje precisamos, dependemos dele. Veja, a quinta qualidade de Jesus como servo, ele era o servo desprezado. Ele foi o servo desprezado. Isaías 53, versículo 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos,
e como um de quem os homens escondiam o rosto. Ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Fala da simplicidade do Senhor Jesus. Fala da sua simplicidade. Veja ainda sexto ponto, ele é o servo ferido, conforme Isaías 53, versículo 5, que diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sétima característica de Jesus como servo: oprimido. Isaías 53, versículo 7, que diz: ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca, não murmurou, não reclamou, não foi maldizente. Ele foi para a cruz como um cordeiro. Oitava característica de Jesus como servo é o servo justo. Veja isso em Isaías 53, versículo 11, que diz: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas dores. Nona característica de Jesus como servo, ele é o servo intercessor. Veja só, Isaías 53, versículo 12, diz: pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Olha isso, gente. O sacrifício de Jesus teve este objetivo, de levar sobre si os nossos pecados e nos tornar limpo. Todos aqueles que se arrependem, se arrependem e confessam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Agora, a décima característica de Jesus como servo está no versículo base que lemos aqui, Mateus 10 e 28, que diz: bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Vemos neste versículo prontidão, voluntariedade, disposição, submissão ao Pai, obediência, tudo isso para prontamente servir todos aqueles que precisam dele até os nossos dias. Jesus, ele trouxe alívio ao sofredor, ele trouxe cura para as dores, ele trouxe alívio para os aflitos, ele trouxe até os nossos dias. É só você querer, é só você abrir o coração humildemente, arrependido, e entregar a sua vida para Cristo, e ele trará para você a paz que você precisa, trará para você a bênção da prosperidade na alma, no espírito e em todo o seu viver, em nome de Jesus, ok?
Que Deus te abençoe.